acabou não vindo, deve ter acontecido alguma coisa aí, não sei. Mas então assim eu vou tocar os pareceres, né, das duas comissões que cada projeto está. Então explicando aí para os vereadores que quem quiser fazer o uso da palavra, né, que ative o som, não está fazendo uso da palavra, que deixa sempre o som desligado para não dar interferência. Beleza? Ô, pessoal, só pedindo para vocês desligarem o áudio, né? Quando não forem usar a palavra, então deixem desligado. Hoje nós temos também a presença na reunião virtual do Rubens e da Débora, né, que vai explicar para os senhores os projetos. Então, o primeiro projeto é o projeto de lei número 2/2021, que autoriza o município de Dona Ema a firmar convênio com o Estado de Santa Catarina, através do Instituto Geral de Perícias, visando a descentralização das atividades de inserção dos dados da identificação civil preliminar, a emissão da cédula individual de identificação. É o IGP, se não me engano. É para a confecção das cédulas de identidade que acontece às quinta-feira, né, que é feito em Rio do Sul. Então, assim, eu já passaria desde já também a palavra ali para o Rubens e para a Débora, não sei quem quer se pronunciar a respeito do projeto. Boa noite a todos. Eu gostaria de deixar a palavra para a Débora, até que ela tratou desses projetos junto com o pessoal, e eventualmente o que ela precisar de apoio, eu estaria aqui para apoiar ela. Então, peço a Débora para poder esclarecer essas dúvidas. Certo, boa noite a todos, né? Então, o primeiro projeto de lei, esse 02 que o Jean falou ali, é sobre a confecção das carteiras de identidade, né? Então, todo município tem um posto de confecção dessas carteiras de identidade, e aqui em Dona Ema não é diferente, né? Mas para a Rose continuar fazendo essas carteiras de identidade aqui no nosso município, é necessário fazer um convênio com o IGP, que é o Instituto Geral de Perícia, porque senão a gente não vai mais poder fazer essas carteiras de identidade aqui. Não significa que elas vão ficar prontas na hora, tipo, ela vai fazer e já vai fazer a emissão. Ela vai recolher todos os dados, como já acontece, vai pegar assinaturas, impressões digitais, e ela vai continuar levando isso para Rio do Sul. Porém, se a gente não fizer esse convênio, automaticamente ninguém mais vai poder fazer a identidade aqui em Dona Ema e vão ter que procurar o município que está fazendo que está formalizando esse convênio. São poucos, na verdade, no estado de Santa Catarina que já tem isso formalizado, e eles nos deram um prazo até dia 1º de abril para encaminhar toda a documentação. Então, o primeiro passo, o último passo, na verdade, seria esse projeto de lei. A outra documentação são coisas básicas, né? Termo de posse de prefeito, documentação da pessoa que faz, assim por diante. De interesse do município, né? Porque a gente sabe como é bastante a procura desse serviço aqui em Dona Ema, e não tem ônus, não tem custo nenhum para a prefeitura, sendo que ela vai continuar fazendo aqui o serviço, ela só vai finalizar lá em Rio do Sul, como sempre é feito, né? Então, todos os municípios estão sendo orientados a fazer, e os que não fizerem, na verdade, vão ter o seu posto fechado, não vai ter mais como fazer carteira de identidade dentro do município. Essa é a parte legal desse projeto de lei, ele é bem simples, a minuta do projeto veio pré-estabelecida, né, pelo IGP, a gente só preencheu os dados, e ele é padrão para todos os municípios iguais. Mais alguma dúvida sobre ele? Só lembrando que, eventualmente, se a prefeitura tiver interesse, pode ser adquiridos equipamentos no futuro, e pode até ser feito no próprio município toda a coleta dos dados, a impressão digital, mas no momento, como é uma tecnologia bem nova, isso tem dado muito problema. Não sei quem já fez esqueci o nome agora, o token digital, da assinatura digital, por exemplo, aqui na Zígrid ou em outro lugar, quando a gente vai coletar, por exemplo, só as impressões digitais, muitas vezes o sistema, você fica meia hora tentando fazer passar as digitais, né? E esse problema acontece hoje também nessa questão, por exemplo, das identidades. Então, por exemplo, hoje é um processo até meio demorado, por isso não se optou ainda em adquirir os equipamentos para deixar amadurecer um pouco a implantação desse sistema,
porque hoje sai em média R$ 12.000 para adquirir esses equipamentos, até não é um valor muito fora, basicamente só um scanner, um computador melhor e mais algumas coisas para transmitir os dados. Basicamente poderia ser feito no município, que se eventualmente, até a Débora colocou, não existe custos, né? Existe o custo sim do deslocamento do funcionário até Rio do Sul, a própria remuneração do funcionário para que fique à disposição, também os custos da diária do servidor para se deslocar, né? Então, é um custo, assim, mais básico, né? Que poderia ser evitado, né? Que poderia ser diluído na aquisição desse equipamento, vamos dizer assim, a médio prazo, né? Mas, a princípio, não seria até muito conveniente já comprar e sim deixar amadurecer um pouquinho o sistema para que possa ser usado no futuro. E esse convênio permite que isso seja implantado no município, vamos dizer assim, no médio prazo, para que possa ser feito a identidade até no próprio município. Obrigada pela explicação, Débora, Rubens. Não sei se algum vereador tem alguma pergunta, tem alguma dúvida, pode ficar à vontade de perguntar. A Jaque Pessoal, chegou, ela está entrando. deu certo? Só estou pedindo um pouquinho de paciência aí, que nós estamos organizando a Jaque aqui na reunião. Deu, né? Então, agora eu vou sair daqui para não dar interferência para Tá. Uhum. Boa noite. Boa noite, Jaque, bem-vinda. Então vamos lá. Então esse primeiro projeto aí foi explicado já, né, pela Débora. Enfim, então nós temos duas comissões. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O vereador Juliano, como vota? A favor. A vereadora Jaque. Eu não peguei a parte ali, né? É aquele projeto de lei sobre as identidades, só para a confecção das carteiras de identidades aqui no nosso município, para a gente consiga... Sim, sim, aprovo. Tá. E o Antônio Tadeu Pavanello? Sim, também sim. A Comissão de Finanças e Orçamentos. O vereador Lauri Alves dos Santos. Aprovo. Não sei se o vereador Wilson Roberto Lázaro está na sessão. Sim, a favor, Jean. Boa noite, Wilson. Boa e noite. O vereador Valdir Siqueira. Boa noite, tudo bem? Sim, aprovo, é bom. Tranquilo, então, aprovado pelas duas comissões esse projeto e encaminhado para a sessão. Projeto de lei número 3/2021. Autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir por doação bem imóvel do patrimônio da Subsecretaria de Assuntos Administrativos do Ministério da Cidadania e estabelece outras providências. É o projeto de lei número 3/2021, que é aquele veículo, o Siena, né, que está à disposição da assistência social. Débora, Rubens, palavra com vocês. Então, como o Jean já falou, né, esse projeto 03 é referente àquele caro que ele já é padronizado da Secretaria do Estado, do Governo Federal, desculpa, para assistência social. Ele é um Gran Siena, né? Ele veio em doação da União e foi feita a entrega aqui em Santa Catarina no dia 4 de fevereiro, onde o prefeito foi buscar esse caro, e ele já está disponível no município, ele só não está rodando ainda porque a gente está na parte de fazer seguro e toda essa outra parte de burocracia. Então, é mais um caro que nós estamos recebendo, né? E como ele vem para o município, ele precisa ser aprovado essa lei para receber em doação. Essa seria a parte do caro. Ele tem valor de 51.700 e ele veio para o Sistema Único da Assistência Social, mas ele vai ser usado lá no CRAS, tá? Ele vai ser um veículo utilizado pelo CRAS. Obrigado, então, Débora. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final.
Vereador Juliano Rizieri. A favor. Vereadora Jaqueline Alves de Souza Nites. A favor. A favor. Vereador Antônio Tadeu Pavanello. Sim, a favor. A Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Saúde e Assistência Social. Vereador Juliano Rizieri. A favor. Vereadora Simone Cristóvão da Silva. A favor. E vereador Valdir Siqueira. Sim, a favor. Projeto de Lei número 4/2021. Autoriza a celebração de termo de colaboração com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI de Presidente Getúlio. É o projeto de lei número 4, que tem como valor R$ 20.019,20. Débora Rubens. Então, esse projeto 04, ele foi um projeto que veio como de referência da PAI, né? Eu acho que já é de conhecimento de todos, que todo ano já é transferido um valor num termo de colaboração, né? Tanto é que para 2021 já é transferido o valor de 40 mil, só que depois da enxurrada que deu em Presidente Getúlio no final do ano passado, infelizmente a PAI acabou perdendo muitas coisas, né? Porque ele, querendo ou não, o rio passa ali atrás deles, né? E eles, depois de uma conversa com o Sanerci, eles encaminharam um projeto no valor de R$20.019,20 para reconstrução de 3 muros, porque o ambiente deles lá é bem grande, né? E as crianças que participam lá, os adolescentes, vamos dizer assim, eles precisam cuidados especiais, mais do que nunca, né? E o ambiente é grande e eles estão precisando desse dinheiro para reconstruir muros. Então, assim, eles estão indo em todos os municípios solicitando alguma coisa, né? Tanto é que no projeto, no anexo do projeto de lei que está ali com vocês, eles têm fotografado o espaço que eles vão murar, eles têm todos os orçamentos de como isso vai ser gasto, né? E nesse termo de colaboração desses 20 mil, com certeza eles precisam fazer a prestação de contas, que é apresentar as notas de onde vem, né? Só lembrando que em 2012, tipo 10 anos atrás, mais ou menos, a PAI tinha 67 alunos, hoje em dia eles estão com 112, né? Então, assim, é um número bastante de crianças que eles são atendidos ali diariamente, querendo ou não, a gente precisa uma atenção para eles, né? O Alexandre Suchara, que ele é o diretor lá da PAI, ele sempre deixa à disposição a entidade para a gente, né? A hora que vocês quiserem visitar, ele sempre está de portas abertas, e essa é a parte da PAI, né? Que eles estão precisando desse dinheiro para reconstruir o muro, depois daquela enxurrada que deu em Presidente Getúlio, que acabou estragando bastante coisas, né? Outras coisas materiais eles até já conseguiram, só que a parte do muro já é uma parte mais difícil, né? Então, eles estão, por causa disso, esse projeto de lei. Essa seria a apresentação dele. Alguma dúvida, pessoal? Não. Já coloco em aprovação. Então, só para colocar em aprovação, Juliano Rizieri. A favor. Jaqueline Alves de Souza Nites. A favor. Antônio Tadeu Pavanello. A favor. Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Saúde e Assistência Social. Juliano Rizieri. A favor. Simone Cristóvão da Silva. A favor. Valdir Siqueira. Sim, a favor. O outro projeto, então, é o projeto de lei número 005/2021, de 10 de março de 2021. Dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o CASC, Fundeb, em conformidade com o artigo
212-A da Constituição Federal, regulamentada na forma de lei federal número 14.113, de 25 de dezembro de 2020. Eu vou fazer uma pequena introdução sobre isso. É que o Fundeb já começou a princípio, ele é um fundo que foi criado principalmente para valorizar os profissionais do magistério e para melhorar a nossa educação no Brasil. Então, ele já veio desde o antigo Fundef, depois passou a Fundeb, e ele vale geralmente para cada 10 anos, e a lei ela tem que ser novamente aprovada. Então, inclusive, essa nova lei que foi aprovada no final do ano, ela já vem com uma série de incrementos, principalmente de recursos, né, onde é que coloca o governo federal como contribuinte, inclusive com valores bem maiores do que vinham as leis anteriores, né? Então, essa lei, geralmente ela vale para 10 anos e o principal objetivo dela é, por exemplo, dar condições a todos os municípios brasileiros a terem condições para poder bancar a educação num nível parecido em todos os municípios. Como nós, por exemplo, aqui nós temos basicamente, vou chutar assim, em torno de 300 alunos, nós, a princípio, o valor que nós descontamos dos nossos impostos que nós recebemos, os 20%, o valor que nós recebemos, hoje, praticamente, nós devolvemos para outros municípios praticamente 50% do que nós recebemos, né? Então, é muito importante também para o município de Anaema que nós tenhamos cada vez mais alunos na rede municipal, tanto faz na parte infantil, em creches ou até na própria escola, porque quanto mais alunos nós temos vinculados ao município, mais recursos nós vamos ter na parte da educação para poder manter a parte de professores e até de própria manutenção da escola. Então, a lei passada, ela era específica, 60% no mínimo eu teria que pagar para os professores e os outros 40% eu podia usar na manutenção da educação. E essa lei agora, ela veio obrigando eu a utilizar no mínimo 70% para o pagamento de professores e os outros 30% eu teria que dividir ainda em 15% no mínimo em investimentos e outros 15% para, por exemplo, pagamento de merendeiras e serviços de apoio na educação. Isso é uma das mudanças que houve, fora, por exemplo, que o próprio governo federal ele participava com 10% do valor, ele já está começando a participar com 12% e vai participar em uma ordem crescente até 23% no final dos 10 anos, aumentando a participação dele no volume de recursos do Fundeb, com o intuito de aumentar cada vez mais os recursos para a educação, para melhorá-la cada vez mais. Então, até para gerenciar isso, nós temos o nosso conselho do Fundeb no município, e o município tem a obrigação, por exemplo, de acompanhar esses recursos, e para isso foi feito, então, por exemplo, essas mudanças nessa lei, que basicamente são as mudanças da lei do Conselho. Então, eu deixo então para a Débora detalhar essas mudanças que vão ocorrer. E se tiver alguma dúvida, ainda estarei à disposição. Então, como o Rubens já falou, né, nós temos essa lei do Fundeb, ela é a lei 1251, de 10 de abril de 2017, né, e ela precisa ser atualizada conforme a nova lei federal, que foi a 14.113, de 15 de dezembro de 2020, né. Então, eu fiz um comparativo de como era a lei antes e como que ela precisa ser agora para se entender melhor, né. Então, quais são as principais mudanças? Antes, a duração do mandato do conselho podia ser de 2 anos, né? E essas pessoas que faziam parte desse conselho, elas podiam ser conduzidas para mais 2 anos. Então, elas poderiam ficar até 4 anos como membros desse conselho, né? Com essa lei nova, com essa que está ali para aprovação, duração de 4 anos e não pode ter mais a recondução. Então, a gente mudaria o conselho a cada 4 anos somente. E tu não pode ficar 8 anos, é uma vez só eleito, daí tu tem que ficar, vamos dizer, 4 anos fora, daí tu pode ser indicado novamente, mas não tem recondução nesse caso.
Essa é a primeira mudança. A outra mudança era assim, como eu já falei, na antiga lei, tu ficava 2 anos, quando expirava aquele prazo, tu fazia um novo decreto e tu podia nomear as mesmas pessoas sem problema nenhum. Com essa nova lei do Fundeb, com essa nova lei, o mandato, na verdade, vai começar sempre no dia 1º de janeiro do 3º ano do mandato do prefeito. Então, sempre, tipo na eleição de conselho tutelar, vai ter sempre uma data fixa para fazer a mudança em todo o Brasil desse conselho. Então, sempre no dia 1º de janeiro do 3º ano do mandato do prefeito. Então, não tem mais como dizer que o prefeito vai vincular todas as pessoas que são do partido dele ou amigos dele para fazer parte desse conselho, sendo que ele, na verdade, não vai ficar pouco com esse pessoal, né? E para esses que vão assumir agora, né, eles vão ter o mandato do final de março de 2021 até 31 de dezembro de 2022. Então, lá no dia 1º de janeiro de 2023, são eleitos os próximos, que daí sim terão um mandato completo de 4 anos. Somente esse conselho agora, que vai ser eleito ali nos próximos dias, não vai ter esse mandato completo de 4 anos. O que muda também? Antes nós tínhamos 9 conselheiros, né, que eram 2 executivo municipal, eles eram um diretor de escola, um servidor técnico administrativo, 2 pais de alunos, 2 estudantes. Hoje em dia continuam esses 9 conselheiros, porém a gente ainda pode colocar junto um representante do Conselho Municipal da Educação, que Dona Ema também possui esse conselho, e um representante do Conselho Tutelar. A lei que veio do governo federal ainda deixa incluir um representante de escolas indígenas, que não é nosso caso, um representante de escola quilombola, que também não é nosso caso, um representante de escola rural, que nós não temos no nosso município, e 2 representantes de entidades. Nenhuma das nossas entidades aqui de Dona Ema estão cadastradas conforme o que é exigido pelo governo federal, então não tem necessidade de colocar esses casos. Então, nós vamos continuar com esses 9 conselheiros, que é a exigência básica, e na nossa lei vai ser incluso ainda um representante do Conselho Municipal da Educação e um representante do Conselho Tutelar. Uma coisa que continua igual, né, da nossa lei que nós já temos no município, né, é que tem como impedimento, né, indicação de conselheiro para o CAC Fundeb, por exemplo, parentes de 3º grau do chefe do Poder Executivo, e assim como contadores, tesoureiros, pais de alunos que têm algum cargo comissionado dentro da prefeitura, ou funções gratificadas. Então, também essa parte que não deixa mais. Antes já não podia e agora também não pode mais. Antes, não tinha necessidade de ter suplentes, e agora, com essa nova lei, para cada um desses, no nosso caso são 9, 10, 11, dos 11 representantes, cada um desses vai ter um suplente, porque assim, vai se afastar para ser candidato, precisa se afastar por motivos particulares ou por doença, a pessoa que é suplente consegue assumir, né? Antes a gente tinha que fazer um novo decreto chamando a outra pessoa, né? E essas são as principais, né? Continua, na verdade, a mesma regra da nossa lei, que nós já temos o regimento interno, que para ser presidente do CAC Fundeb, tu não podes fazer parte tu não pode ser representante governamental, tu não pode ser representante do governo, desculpa, da parte governamental, isso mesmo. E qual é a função, né? É de controle social, né, e ela tem que fazer a aprovação da lei orçamentária, ela tem que fazer análise de conta anual, faz análise de conta bimestral, as reuniões são realizadas a cada 2 meses, quando é feita a prestação de contas, né, e também tem a prestação de contas do transporte escolar. Então, assim, engloba pais, alunos e professores, porque esse é o objetivo do conselho, e é para analisar tudo o que acontece voltado à educação. Essas seriam as principais mudanças, né? Como eu já falei, nós temos essa lei, muita coisa que já está dentro da nossa lei, a gente já estava sendo complementada, é só uma adequação da lei que existe. Depois da aprovação do projeto de lei,
é constituído um conselho novo, e daí depois da primeira reunião do conselho se tem 30 dias para refazer o regimento interno, porque cada conselho tem o seu regimento interno, e ele também vai estar desatualizado, porque ele ainda está conforme as regras lá de 2007, que é a nossa lei atual. Então, com a aprovação da nova lei, a gente senta os nomeados, né, e daí é feito um novo regimento interno. O projeto de lei, ele, na verdade, veio padrão para todos os municípios, como eu falei, a gente só fez a adequação conforme as pessoas que podem ser indicadas, que é o nosso caso, ele tem alguns casos que a gente não consegue. A princípio, seria isso. Alguma dúvida, alguma pergunta? A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Coloco em votação Juliano Rizieri. A favor. Jaqueline Alves de Souza Nix. A favor. Antônio Tadeu Pavanello. A favor. A Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Saúde e Assistência Social. Em votação Juliano Rizieri. A favor. Simone Pisquinoff Cristóvão da Silva. A favor. E Valdir Siqueira. Sim, a favor. Então era isso, né? Eu agradeço ali os esclarecimentos do Rubens e da Débora. Muito obrigada ali pela atenção e esclarecer as dúvidas. E eu não sei se alguém mais tem alguma pergunta, se pudermos dar continuidade depois na sessão. Eu só peço licença, né? A administração municipal, na verdade, sempre está à disposição de vocês, né? Sempre que não tiver alguma dúvida de algum projeto de lei, é só nos convidar, que nós vamos sim à sessão. Acho que tudo o que a gente propõe aqui é para o bem da população, a gente sabe que é um anseio de todos, e como eu já falei, estamos à disposição para sempre que necessário. Obrigada, Débora. Da mesma forma, como a Débora falou, estamos à disposição. Muito obrigado a todos. Uma boa noite. Obrigada, Rubens. Obrigado, boa noite. Obrigada, boa noite. Obrigado, boa noite. Os vereadores e as vereadoras, né, eu peço que continuem conectados para a gente dar continuidade.